Bom, vamos lá, pessoal. Então, hoje vou falar sobre a atividade, a última que foi para vocês, né? Sobre cálculo de uma expressão algébrica, que tem vários que estão me perguntando e eu acho que vocês devem ter bastante dúvida mesmo, porque é uma novidade para vocês e não é tão simples assim, porque é onde começam as dificuldades da matemática. Mas é beleza, não é nada, não é um bicho-papão, tá? Então, primeiro aqui a gente vai ver o cálculo, depois a gente vê, tá? Primeiro a gente vai ver termo algébrico. O que é termo algébrico? Ele diz, termo algébrico é um produto de números e letras. O que vocês têm que entender? Que produto significa multiplicação. Mesmo que não esteja o sinal ali, vocês têm que enxergar ele como uma multiplicação. Então, por exemplo, aqui nós temos o exemplo. 4AB menos 3A elevado na quarta potência mais B. Então, cada um desses aqui é um termo, tá? Então, os termos são esses. Por exemplo, aqui, no 4AB, olha, não tem nenhum sinal aqui, mas vocês têm que enxergar como se fosse uma multiplicação. 4 que multiplica A, que multiplica B, tá? Só que eu não posso fazer essa multiplicação porque eu não sei quem é A e nem sei que número está representando o B. Mas é assim que vocês têm que ver. Quando eu vou fazer a separação aqui, então eu vou fazer, ó, termos 4AB menos 3A elevado na quarta potência. E aqui no B também tem uma particularidade, olha aqui, ó. Termo é um produto de números e letras. Aqui vocês vão dizer, mas professora, aqui só tem letra. Aqui só tem letra porque por convenção na matemática, quando está a letra sozinha, a gente tem que enxergar o número 1 que está multiplicando aqui na frente, tá? Por convenção a gente não coloca. Por quê? Porque o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Porque 1 que multiplica B é B. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. Então, como 1 não influencia em nada, a gente não costuma colocar, mas vocês têm que enxergarem ele aqui na frente, tá? Quando eu vou agora identificar os coeficientes. Coeficientes quem são? São os números, tá? Um número que está multiplicando a parte literal. Então aqui, quem que está multiplicando? Aqui o coeficiente é 4, aqui o coeficiente é menos 3 e aqui o coeficiente é 1, que mesmo que ele não esteja aqui, eu tenho que enxergar ele. A parte literal é a parte das letras, tá? E a parte toda das letras. Então aqui, quem que é a parte literal? AB. Quem que é a parte literal aqui? A elevado na quarta potência. Quem é a parte literal aqui? É B. Aqui, quando vocês vão identificar as variáveis daí é só as letras. Por exemplo, aqui, a variável aqui é A e B. A variável aqui é só A. E a variável aqui é só B. Qual é a diferença? Aqui, na parte literal, vocês vão colocar exatamente como ela está no termo. Por exemplo, aqui, A elevado na quarta potência, eu identifico a parte literal, A elevado na quarta potência. Quando eu vou identificar a variável, eu só coloco a letra. Não coloco o coeficiente ou expoente que está nela, tá? Por exemplo, aqui, só para se nós quiséssemos mudar aqui, se fosse aqui 4 elevado ao quadrado, B ao cubo. Aqui eu ia botar o termo 4 elevado ao quadrado, B ao cubo. O coeficiente continuaria 4, a parte literal ficaria A elevado ao quadrado, B ao cubo e a variável A e B. Não ia mudar, tá? Então é isso que vocês têm que aprender a identificar. Os termos, o coeficiente, a parte do número que está na frente, tá? Por exemplo, esse aqui, o 4, é um número, mas ele não é o coeficiente, porque o coeficiente é o número que está multiplicando as letras. O A, o 4 aqui, faz parte das letras, ele é o expoente da letra. Então ele não vai, ele só vai o menos 3. Certo? Depois agora a gente vai aprender a fazer o cálculo algébrico, daí através do perímetro. Agora aqui então, para nós calcular, eles dão como exemplo o perímetro de um retângulo
é usado, calculado usando a fórmula. A fórmula que vocês têm ali, 2 vezes a base, porque aqui, ó, sempre a gente tem que enxergar uma multiplicação. Então, é 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. Perímetro é igual à soma de todos os lados. Perímetro, sempre vocês pensem, associem o seguinte, perímetro é como se fosse um terreno, tá? Então, vocês têm um terreno lá e vocês querem cercar todo o terreno. Aí vocês querem saber quanto eu tenho que comprar de arame para fazer a cerca de todo o terreno. O que vocês vão fazer? Vocês vão calcular aqui, aqui, aqui e aqui. Vocês vão somar tudo para depois vocês comprarem o arame. Só que, como isso aqui é um retângulo, se aqui mede 2, aqui obviamente vai medir 2 também. Se aqui mede 3, aqui mede 3 também. Então, vocês poderiam fazer o perímetro também assim. 2 mais, vou somar todos os lados, 2 mais 3, mais 2 e mais 3, tá? Então, o perímetro aqui seria 2 mais 3, 5, 5 mais 2, 7, 7 mais 3, 10, certo? Poderia ser assim, mas se a gente quiser usar a fórmula, se nos derem a fórmula, então nós vamos usar a fórmula. Então, nós vamos pegar aqui a fórmula, perímetro é igual a 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. A base nós vamos usar o 2. Então, vamos identificar aqui, ó, a base é igual a 2 e a altura é igual a 3, certo? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a fórmula, aonde tem o B, nós vamos substituir por 2, e onde tem o H, nós vamos substituir por 3. Então, o perímetro vai ficar igual a 2 vezes 2, porque agora no lugar do B eu vou colocar o 2, mais 2 vezes a altura, que é 3, tá? A altura, na matemática, a gente usa o H para não confundir com aresta, outras que depois, futuramente, vocês vão estudar em geometria, tá? Então, a altura a gente usa o H. Então, o perímetro vai ser igual ao quê? Agora, olha aqui, ó, não tenho mais letras, agora só tenho números. Então, isso aqui agora é uma expressão numérica. Lembra na expressão numérica? Primeiro, o que a gente faz? Primeiro, potenciação e radiciação. Segundo, multiplicação e divisão. E por último, a soma e a diferença. Então, aqui não temos potenciação e radiciação, então nós vamos só olhar aqui. O que vem aqui primeiro? A multiplicação. Então, primeiro eu vou fazer isso. Então, o perímetro vai ser 2 vezes 2, 4, mais 2 vezes 3, 6. Perímetro é igual 4 mais 6, 10 centímetros. Então, esse aqui é o perímetro. Então, esse aqui a gente calculou, a gente fez um cálculo algébrico substituindo no lugar das letras pelos números que foram dados, tá? Eu não posso inventar um número, tem que ser o número que foi dado. Calculando o perímetro desse outro aqui, da letra B. Então, usando a fórmula de novo, perímetro é igual a 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. Agora aqui, a nossa base é igual a 4 e a nossa altura é igual a 2,5. Então, eu vou usar 2,5. Vou substituir na fórmula de novo. 2 vezes, quem é o B? O B agora é 4. Mais 2 vezes a altura. Quem é a altura agora? 2,5. Perímetro vai ser igual. Ó, de novo, uma expressão numérica. Primeiro vou fazer as multiplicações, para depois, por último, fazer a soma. 2 vezes 4, 8. Mais 2 vezes 2,5. Ah, professora, mas não sei fazer conta com vírgula. Pense em dinheiro. Pense como se fosse 2,50. 2 vezes 2,50 vai dar R$5. Então, vai dar 5. Perímetro vai ser igual a 8 mais 5, 13 centímetros, tá? E para quem não lembra, eu vou fazer aqui, ó. 2,5 vezes 2, também dá para fazer a conta. O que a gente faz? Primeiro a gente esquece a vírgula, a gente só faz normal. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5.
Agora eu vou contar quantas casas tem depois da vírgula. Aqui tem uma casa e aqui não tem nenhuma. Aqui tem 0 casas, porque não tem vírgula. Então eu vou somar aqui quantas casas tem uma casa. E aí eu vou contar sempre da esquerda para a direita uma casa e vou botar a vírgula ali, que vai dar 5, certo? Calculando esse aqui também. Então, perímetro é igual a 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. Opa, desculpa. Altura. Agora aqui, a nossa base é 3 e a nossa altura é igual a 3. Isso significa o quê? Que eu tenho um quadrado, porque todos os lados têm a mesma medida, certo? Então, perímetro vai ser igual a 2 vezes a base agora, que é 3, mais 2 vezes a altura, que é 3. De novo, vou fazer primeiro a multiplicação. Perímetro vai ser 2 vezes 3, 6, mais 2 vezes 3, 6. O perímetro vai ser igual a 6 mais 6, 12 centímetros. Certo? Entenderam por que as letras são as variáveis? Porque elas mudam de valor conforme a situação. Que nem nessa situação aqui, o meu B vale 2. Nessa aqui, o meu B vale 4. Nessa aqui, o meu B, que é a base, vale 3. Nessa situação aqui, minha altura é 3. Nessa situação aqui, a minha altura é 2,5. E nessa situação aqui, a minha altura é 3. Então, elas variam de acordo com a situação. Então, por isso que elas são chamadas de variáveis. E aí eu tenho que calcular de acordo com o valor que foi dado. Eu não posso inventar valor para letra. Que nem antes eu tinha lá 4AB, é 4AB. Eu não sei. Quanto que vale isso? Não sei. Agora, se vocês me derem o valor de A e o valor de B, eu consigo calcular. Se não me derem o valor, vai ser 4AB. Certo? Tá? Agora vem aqui também simplificação de expressões algébricas. Então, o que a gente vai fazer? Somar termos semelhantes. O que são termos semelhantes? Os termos semelhantes, na verdade, a semelhança deles a gente vai ver só pela parte literal. O que é a parte literal dele? Letras e expoentes iguais. Lembram lá nessa primeira folhinha aqui que eu fiz lá antes, quando a gente fez a identificação aqui, na parte literal que eu disse, a parte literal vocês mantêm toda ela com o expoente das letras. E as variáveis não, as variáveis são só as letras. Por exemplo, aqui, a parte literal é x e y, tá? A variável é x e y. Aqui a parte literal é x, y elevado na quarta. A variável é x e y. A parte literal aqui é x ao cubo, y. As variáveis é x e y. Aqui a parte literal é x e y. E as variáveis é x e y porque não temos expoente. Aqui a parte literal é x, y elevado na quarta potência e as variáveis é x e y. Mas eu não quero as variáveis, eu quero a parte literal. Então eu vou separar todos com a mesma parte literal. Uma estratégia é colocar entre parênteses. Então eu vou pegar todos que tem x e y lá. Então vai ficar 3xy. Aqui não é, porque é x e y na quarta eu não quero, eu só quero x e y. X ao cubo e y não quero. Este aqui eu quero, então vai ficar mais 2xy. E aqui não quero também, certo? Fechei. Agora eu vou somar aqui, mais. Aí agora eu vou pegar o que tem x e y elevado na quarta potência. Então, vai ficar mais 7xy elevado na quarta potência. Aqui não é. Esse aqui é. Então, vai ficar menos 10xy elevado na quarta potência. E aqui só sobrou agora esse outro aqui que eu vou colocar aqui do ladinho, menos x ao cubo y. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou só somar ou subtrair, conforme o caso, os coeficientes e vou manter a parte literal. Então, 3 mais 2, 5. 5xy. Aqui,
mais 7 com menos 10. Lembram quando tem números com sinais diferentes? Não é multiplicação, então isso aqui é uma soma, uma subtração. O que vocês vão pensar? O positivo que vocês têm de dinheiro e o negativo que tem em dívida. Aqui, quem que é maior? A dívida ou o dinheiro? A dívida, né? Porque menos 10 é maior do que o mais 7, então vai ficar negativo. Quanto que é 10 menos 7? 3. Ou seja, eu tenho R$7 e devo 10. Eu pago 7 e continuo devendo 3. Então, e mantenho a parte literal, que é xy na quarta. E menos 6x ao cubo y, porque ele está sozinho. Entenderam? Então, isso é simplificação. Eu tinha uma coisa grande e ficou uma coisa menor. Eu simplifiquei, eu reduzi, certo? Então, é isso que vocês têm que fazer. Primeiro, separar os termos semelhantes, ou seja, as mesmas letras com os expoentes iguais, somar ou subtrair os coeficientes, que são aqueles números que estão multiplicando, e manter a parte literal. Isso que vocês têm que fazer, tá? Esse é o primeiro exemplo que vocês têm na folha. Então agora eu vou pegar o quê? Vou separar os termos semelhantes. Então eu vou botar entre parênteses, vou pegar os AB. Lembram, ó, quando não tem ninguém na frente das letras, o que eu tenho que enxergar? Número 1. Já vou colocar aqui para vocês não se perderem, tá? Então vai ficar 1AB, esse aqui é CD eu não quero, mais 2AB, menos 1AB, aqui é CD eu não quero, e aqui mais 5AB, certo? Mais, agora eu vou separar os outros, vai ficar menos 3CD e mais 3CD, ok? Agora, vou fazer a conta. O que eu vou fazer agora? Já separei os termos semelhantes. Somar ou subtrair os coeficientes. Então, 1 mais 2, 3. 3 menos 1, 2. 2 mais 5, 7. 7 o quê? 7AB. Porque eu somo ou subtraio os coeficientes e mantenho a parte literal, mantenho as letras, certo? E aqui, mais, agora aqui, menos 3 com mais 3. O que acontece aqui? Ó, eu devia 3 e tenho R$3. Eu pago minha dívida, não devo mais nada para ninguém, mas também não me sobrou nada de dinheiro. Então, isso aqui vai dar 0. Então, o resultado de tudo isso aqui vai ser 7AB. Ou seja, simplifiquei. Olha bem, estava uma conta enorme e se transformou num termo só. Certo? Continuando aqui, então, olha na folhinha de vocês, vocês têm o que é monômio, né? Então, monômio, na verdade, mono, então é um único termo. Então, 3AB, que nem aqui tem. Outro exemplo que eu botei diferente do que está na folha, né? 5A ao quadrado, B ao cubo, C elevado à quarta potência, D na décima. Pode ter quantas incógnitas tiver. Se não tiver um sinalzinho de mais ou de menos que vá separar isso aqui é um único termo, porque tudo isso aqui está multiplicando. E aí vai se transformar num só, tá? Então, polinômio, 2 ou mais termos. Exemplo, ó, um termo, outro termo e outro termo. E olha aqui o que nós temos no meio, um sinal de mais ou menos que separam eles, tá? Então, polinômio, 2 ou mais termos. Poli, vários, mono, 1. Essa é só a diferença, tá? Agora aqui, como calcular uma equação de primeiro grau? Como é que vocês vão calcular, saber que número está representando esse x? Então aqui, 4x menos 8 igual a 6 mais 2x. Uma coisa que vocês têm que ver, na matemática também, por convenção, quando o número está aqui na frente da igualdade e ele é positivo, não precisa colocar, mas ele é positivo. Se ele fosse negativo, obrigatoriamente eu teria que colocar. Mas positivo não, mas vocês têm que enxergar ele como um sinalzinho de mais aqui, tá? Então, para calcular, o que a gente vai fazer? Uma estratégia é o seguinte,
Vamos pegar tudo que tem x, ou seja, que tem as incógnitas, vamos deixar de um lado da igualdade e os números da outra, tá? Então, aqui, a igualdade está aqui, ó. Nós vamos trazer tudo que é x para cá. Então, vamos trazer este para cá e vamos levar este para lá, tá? Então, o que a gente vai fazer? O 4x está aqui, ele mudou de lado? Não, porque ele está do lado de cá, ele vai continuar do lado de cá. Esse 2x aqui, ele estava do lado de lá da igualdade. Eu quero passar ele para cá. O que vai acontecer? Ele vai inverter o sinal dele. Se ele é positivo, ele vai vir negativo. Se ele é negativo, ele vai vir positivo. Como ele é positivo aqui, ele vai vir negativo aqui, ó, menos 2x. Aqui, o mais 6 está aqui, ele não mudou de lado, ó, a igualdade está aqui, ele está para o lado de lá, ele continua para o lado de lá. O 8 vai mudar, ele é negativo, ele vai vir positivo. Opa, já fiz até a conta aqui. Mais 8, certo? E agora eu vou fazer normal, aqui ó, não são termos semelhantes, o que eu vou fazer? Vou só fazer a operação nos coeficientes e vou manter a parte literal. 4 menos 2, 2. E vou manter a parte literal, que é x, igual 6 mais 8, 14, tá? Aqui tem dois jeitos de fazer. Mecanicamente, eles ensinam a fazer assim. Então, agora o que eu quero saber? Eu quero saber o valor do x, certo? Porque sempre quando eu vou calcular, eu quero saber quanto que está valendo essa incógnita aqui. Aqui o 2, ele está multiplicando. Então, o que eu vou fazer? Vou passar ele para o outro lado, porque eu quero saber só o que é o x. Então, x vai ser igual, 14 continua ali, não mudou de lado. Esse aqui está multiplicando, o inverso da multiplicação é a divisão, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, x vai ser igual, 14 dividido por 2 vai dar 7. Então, o meu x aqui é 7. Eu prefiro explicar de uma outra forma, prefiro explicar assim, ó, 2x igual a 14, tá? Então, o que vocês têm que pensar? Vamos pensar, o x aqui está representando um número. Aí vocês vão ter que pensar assim, ó, qual é o número, que é esse aqui que eu tenho que descobrir, qual é o número que multiplicado por 2 dá 14? 2 vezes quanto que dá para 14? 7. Então, o x aqui vai ser igual a 7, certo? Então, aqui, ó, vou até apagar aqui e vou colocar aqui para vocês e vocês aprendam a fazer, tipo, pensando aqui, ó, qual, que é o x que eu tenho que descobrir, né? Qual o número que multiplicado por 2 é igual a 14. Então, aqui a resposta é 7, então meu x é igual a 7, certo? O que é calcular a equação? Quando eu vou calcular uma equação, eu vou dar um valor para x que ele vai tornar essa equação aqui verdadeira, ó. Então, vamos colocar aqui, ó, 4x menos 8 é igual a 6 mais 2x. É isso aqui que nós tínhamos no início, tá? Então, eu descobri agora o valor de x, que é 7. E eu tenho que ver se isso aqui tá certo. Então, eu vou fazer aqui, ó, 4 vezes. Agora, no lugar do x, eu vou colocar 7 menos 8 é igual a 6 mais 2 vezes o x, que é 7. 4 vezes 7, 28. Menos 8 tem que ser igual a 6, porque eu vou fazer a primeira multiplicação, né? 6 mais 7, 2 vezes 7, 14. 28 menos 8, 20. 6 mais 14, 20. 20 é igual a 20? Sim, verdadeiro. Então, isso aqui tá certo, tá? E é o único número que eu vou substituir aqui nessa equação que vai torná-la verdadeira. Só tem uma solução, o 7. Não existe outro número que vai tornar isso aqui verdadeiro, somente o 7.
Por isso que a matemática a gente diz que ela é exata. Tu pode fazer desse jeito, tu pode fazer desse jeito, tu pode fazer como tu quiser, a maneira que tu escolher fazer. Mas o resultado é sempre o mesmo. Ele tem que ser igual a 7. 2x mais 10 menos 3 igual a menos 4x mais 22 mais 3. Calcular uma equação de primeiro grau tem que achar o valor de x que torna isso aqui verdadeiro. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu posso aqui, ó, como aqui são números, eu posso somar ou subtrair eles para ficar menor, para mim não ficar tão grande. Então, eu fico aqui 2x, 10 menos 3, tenho 10 reais, devo 3, pago 3, me sobra 7 reais. Sempre eu fico aqui, ó, uma incógnita e um número, tá? Menos 4x, porque só tem ele aqui. 22 mais 3, tenho 22 reais mais 3 reais, vou ficar com 25 reais, certo? Agora eu vou usar aquela estratégia, vou trazer o x para cá e vou levar esse que tem um número para lá. Então, 2x está aqui, não mudou de lado, continua a mesma coisa, menos 4x mudou de lado, vai ficar mais 4x. Igual, 25 não mudou de lado, vai ficar positivo como ele está. Esse 7 é positivo, vai mudar de lado, vai ficar negativo. 2x mais 4x, 6x. 25 menos 7, dá quanto? Tenho 25 reais, devo 7, pago 7, me sobra 18 reais. Agora aqui, ó, esse 6 está multiplicando. Posso pensar, que nem eu disse matematicamente, vou botar até aqui do ladinho, ó, 6x igual a 18. Qual é o número que multiplicado por 6 dá 18? Só existe um número que multiplicado por 6 que dá 18, que é o 3, tá? Mas vou fazer mecanicamente como eles ensinam. Então aqui é uma multiplicação, quero saber o valor de x, vou isolar ele. O 18 está aqui, fica normal. Esse 6 está multiplicando, vai trocar de lado. Então se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. X igual, quanto que é 18 dividido por 6? 3. Certo? Acho sempre o mesmo valor. Vamos ver se isso aqui está certo, vamos tirar a prova real, que nem eles dizem, ó. Então agora, 2 vezes, no lugar do x vou colocar o 3. 2 vezes 3, mais 10, menos 3, tem que ser igual menos 4 vezes 3, mais 22, mais 3. Primeiro eu faço as multiplicações. 2 vezes 3, 6. 6 mais 10 menos 3. Igual, aqui temos uma multiplicação. Menos com mais na multiplicação é menos. 4 vezes 3, 12. Mais 22 mais 3. Agora aqui, vou somar tudo que eu tenho de dinheiro antes, tá? Tudo que é positivo, que eu tenho de dinheiro. 6 mais 10, 16. Minha dívida é 3. Agora aqui vou somar o que eu tenho de dinheiro. 22 mais 3, 25 e devo 12. 16 menos 3, 13. 25 menos 12, 13. 13 é igual a 13? Sim. Então, está certo esse cálculo da equação. Agora, aqui nos exercícios vocês têm o primeiro, tá? Que não tem ali na folhinha, então por isso que eu vou explicar agora para vocês, que tem assim exercícios. Sendo A igual a 4 e B igual a menos 6, encontre o valor numérico, ó, valor numérico significa o quê? Que eu tenho que achar um número, as letras têm que sumirem. Quando eu vou achar o valor numérico de uma expressão, as letras têm que desaparecerem, então eu vou ficar só com um número. Das expressões algébricas. O que são expressões algébricas? São essas aqui, ó, tá? Por exemplo, assim, ó, isso aqui é uma expressão algébrica, eu tenho como... Esse aqui, por exemplo, que se eu tiver assim, ó, vou até botar um exemplo aqui, ó. Aqui, isso aqui é uma equação algébrica, tá? Por quê? Porque eu tenho a letra, eu tenho o sinal da igualdade e eu tenho um número. Então aqui eu tenho como descobrir o valor de A.
Eu posso pensar assim, ó, qual é o número que multiplicado por 2 dá 10? 5. Então, o meu A aqui é igual a 5. Esse aqui é uma equação algébrica e eu tenho que calcular, como calcular, porque ela tem esse sinal aqui, ó. Equação tem que ter o sinal da igualdade, ok? Agora aqui, expressões algébricas, vocês estão vendo o sinal da igualdade aqui? Não. Então, eu só posso calcular isso aqui se alguém me disser quanto que vale o A e quanto que vale o B. Se ninguém me dá o valor de A e nem de B, não tem como eu calcular. Só que aqui no exercício está dizendo, ele está dizendo, sendo A igual a 4 e B igual a menos 6, encontre o valor numérico das expressões algébricas. Então, o que vocês vão fazer? Ó? Aqui, ó, onde tem a letra, sempre vocês têm que enxergar uma multiplicação. Então, vai ficar aqui, esse aqui vai ficar assim, ó. 3 vezes o A, agora no lugar do A, vou colocar 4, mais 5 vezes o B, que é menos 6. Como é negativo, vou colocar entre parênteses, porque daí vocês vão fazer primeiro aqui essa multiplicação e depois essa multiplicação aqui, ó. Lembrando da regra de sinais nas multiplicações, ó. Mais com mais é mais, menos com menos é mais com menos é menos, menos com mais é menos. Ou seja, sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo, tá? Então aí vocês vão fazer aqui, ó, mais com menos vai dar menos, tá? Mas aí vocês calculem depois. A elevado ao quadrado menos B. Daí, o A é quanto? 4. Então, isso aqui vai ficar 4 ao quadrado menos o B, que é menos 6. Daí, menos com menos aqui vai dar mais, tá? E 4 elevado ao quadrado, o que significa? Que eu vou multiplicar o 4 por ele mesmo 2 vezes. Isso aqui vai ser 4 vezes 4. Eu vou resolver essa última aqui, porque é um pouquinho maior, e daí vocês podem se basear aqui depois para calcular essas outras duas aqui. Vou fazer aqui, ó, 10 vezes o A, que é quanto? 4, vezes o B, que é menos 6. Ó, tudo isso aqui é um termo só, mais 5 vezes A ao quadrado, que é 4A elevado ao quadrado, menos 3 vezes o B, que é menos 6. Certo? Lembram daquelas regrinhas lá que a gente resolve primeiro? Potenciação e radiciação. Segundo, multiplicação e divisão. E por último, a soma e subtração. Então, aqui nós temos uma potência, tá? Então, eu vou resolver primeiro isso aqui. Para vocês não se confundirem, faço passo a passo. Vou resolver primeiro esse aqui. E o resto eu vou repetir igual. 10 vezes 4 vezes menos 6, mais 5 vezes. 4 elevado ao quadrado, ó. 4 ao quadrado significa que eu vou multiplicar o 4 por ele mesmo 2 vezes, ó. Aqui, a base e o expoente. A base eu vou multiplicar por ela mesmo 2 vezes. Quem me indica é o expoente. 4 vezes 4, 16. Então, 4 elevado ao quadrado aqui vai dar 16, menos 3 vezes menos 6. Agora aqui tem multiplicação, multiplicação e multiplicação. Vou resolver isso aqui. Primeiro eu vou fazer a regra de sinais aqui, ó. Quando não tem é positivo. Mais com mais, mais com menos, menos. Certo? 10 vezes 4, 40. 40 vezes 6. Façam aqui do ladinho, se vocês não sabem fazer de cabeça. 40 vezes 6, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 4, 24. Então, isso aqui vai dar menos 240. Aqui, multiplicação, mais com mais, mais. 16 vezes 5, vou fazer aqui do ladinho. 16 vezes 5. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 1, 5. E mais 3, 8. Mais
80. Aqui, menos com menos, sinais iguais, positivo. 3 vezes 6, 18. Certo? Agora aqui, ó, vou somar o que eu tenho de dinheiro. 80 mais 18, 98, menos 240, que é minha dívida. Quem que é maior aqui, o dinheiro ou a dívida? A dívida. Então, isso aqui vai dar negativo. Então, eu tenho R$98 e devo 240. Pago os 98 e vou ficar devendo quanto? Então, eu vou pegar aqui e vou fazer 240 menos 98. Aqui não dá para tirar, porque é menor, vou pedir emprestado, fica 10, e esse fica 3. 10 menos 8, 2. Aqui vai dar 3, então também não dá para tirar 9, porque ele é menor. Peço emprestado, aqui fica 1 e aqui fica 13. 13 menos 9 dá 4, e aqui vai dar 1. Então, isso aqui vai dar menos 142. Certo? Então, o valor numérico, então aqui, ó, coloque aqui a resposta, ó, valor numérico dessa expressão é igual a menos 142. Coloque um sinal que é muito importante, certo, pessoal? E aí tem a outra, que é, deixa eu pegar a folhinha aqui de exercício de vocês, que não é essa, assim. Aí a 2 é simplificar os polinômios, que vocês vão fazer o quê? Juntar os que tem a parte literal igual, soma ou subtrai os coeficientes e mantém a parte literal, tá? Na 3, determine o valor numérico de 5m mais 2x para cada caso. Então, quando o m ali é 2 e o x é 3, vocês vão substituir o m por 2 e o x por 3. Na 4, escreva o que se pede, que é preencher ali coeficiente, parte literal e as variáveis, ou o que está pedindo ali o contrário. E a 5, a 6, a 7, todas são equações, né, de primeiro grau que vocês vão fazer como eu fiz antes ali, separar tudo que tem x para um lado e o que não tem x para o outro e descobrir o valor de x, e depois vocês substituam para saber se é verdadeira, e tem as alternativas ali, então vocês podem também usar as alternativas a favor de vocês, ok? Gente, é bem extenso, bem complicadinho, mas eu acho muito, repito de novo, é muito importante para vocês, tá? Eu acho que vocês estão saindo, tem gente que está indo para o ensino médio, querem fazer uma faculdade, e então é importante que a gente conheça algumas coisas da matemática, tá? E até mesmo hoje eu estava olhando um concurso que está saindo até na prefeitura, né, para outros cargos, até mesmo para professor, e mesmo professor que seja de qualquer área, a prova de matemática e português ela é obrigatória em todas as disciplinas. Então, tem que saber, porque quando vocês vão fazer um concurso, português e matemática, desculpem puxar a sardinha para o meu assado, mas eu acho que é as coisas que estão exigindo hoje. Então é isso que a gente tem que, né, pegar firme e tentar entender isso aí, ok? Quem não entender, me chama, pode me chamar que eu estou à disposição de vocês, ok? Beijos!